Bom dia, gente. Eu estou gravando aqui um problema de aplicação de função quadrática. Então vamos ver como é que funciona. O saldo, pegando aqui a caneta vermelha para auxiliar, né? O saldo de uma conta bancária é dada por S de saldo igual t ao quadrado menos 11t mais 24, onde S é o saldo em reais e t é o tempo em dias. Então, quando a gente tiver resposta de tempo, sempre vai ser dias. Primeira, então, tem as questões a serem respondidas. Determine, letra A, em que dias o saldo é zero? E aí, como é que a gente vai resolver isso? Então, em que dias o saldo é zero? O que vocês acham? Pensando, então eu vou ter que calcular as raízes dessa função, né? Dessa função quadrática. T ao quadrado menos 11t mais 24 igual a zero. A gente pode resolver fazendo como? Fazendo Bhaskara, né? Então, o t vai ser igual a menos o b, que vale menos 11, né? Mais ou menos raiz quadrada do b calculado ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 24. Tudo isso dividido por 2a, 2 vezes 1. Então, o t vai ser igual a 11 mais ou menos raiz quadrada de 11 vezes 11, 121, e 4 vezes 1 vezes 24 vai dar 96, menos 96. Então, a gente sabe, dividido por 2 vezes 1, que é 2, que o t vai ser 11 mais ou menos raiz de 121 menos 96 vai nos dar 25, dividido por 2. Dessa maneira, o t vai ser igual a 11 mais ou menos. Quanto é raiz de 25, professor? 5, né? Dividido por 2. Temos, então, duas raízes. Uma pelo lado positivo, né? 11 mais 5 dividido por 2, 16 por 2 é 8. E a outra raiz, 11 menos 5 dividido por 2. 11 menos 5 é 6, dividido por 2 é 3. Então, as raízes são 3 e 8. E aí a pergunta é, em que dias o saldo é zero? Então, nos dias, dá para dizer que terceiro dia e oitavo dia. Tem até como fazer prova real, vou deixar para vocês, tá? Só colocar o 3 no lugar do t, calcular, ver se dá zero, e o 8 no lugar do t, certo? Tá. Feito isso, a segunda pergunta, em que período o saldo é negativo? Bom, a gente não retomou esse assunto, mas isso tem a ver com o gráfico, né? A gente tem o gráfico, deixa eu ajeitar aqui um pouco o celular. Então, a gente sabe que as raízes são 3 e 8, né? Então basta fazer o risco e ver, esse gráfico é forma de U ou é forma de um morrinho, né? É forma de U. Por quê, professor? Porque o t ao quadrado, no ladinho do t ao quadrado, é positivo, né? Então a gente marca aqui os dois valores. Que valores são esses, professor? Esse aqui é 3, esse aqui é 8. E aí eu posso responder a B e a C. Em que período o saldo é negativo? Esse aqui é o eixo X, né? Então, negativo é quando está para baixo. Então, a letra B, em que período o saldo é negativo? Entre 3 e 8. Então, entre o terceiro dia e o oitavo dia, o saldo é negativo. Depois eu mostro lá as soluções ali para vocês poderem conferir, né? Tá, agora outra pergunta. Em que período o saldo é positivo, gente? Nesse aqui é negativo, né? E positivo não é a direita do 8 e a esquerda do 3? Como é que a gente escreve isso? Antes do terceiro dia, vou escrever aqui, antes do terceiro dia e
depois do... Qual dia, gente? Depois do 8º dia. Agora vamos para a pergunta, para a letra D, né? A letra D é o seguinte: em que dia o saldo é mínimo? Bom, em que dia? Dia é tempo, então é o x do vértice, a letra D. Como é que calcula o x do vértice? Não precisa fazer o gráfico, mas a gente já viu que as raízes é 3 e 8. Então, 3 mais 8 dividido por 2. Isso dá 11 dividido por 2. Então, em que dia o saldo é mínimo? Entre 3 e 8, 11. Isso aqui vai dar 5,5. No quinto dia seria a resposta? Porque o valor do meio aqui vai ser quanto? 5,5. No meio do quinto dia. Então, isso é no quinto dia, né? É uma interpretação. No quinto dia vai ocorrer o saldo mínimo, bem no meio do quinto dia. Tá, tendo esse valor, a última questão é: qual o valor do saldo mínimo? Isso, então, a gente vai ter que fazer o seguinte na letra E: calcular o saldo quando o valor for 11,5 ou 5,5, que é o mesmo valor, né, gente? Então, isso vai ser 11,5 ao quadrado, menos 11 vezes 11,5, mais 24. Então, é o seguinte: o saldo aplicado a 11,5, ou o nosso mínimo dessa função, né, vai ser 11 vezes 11, 121, 2 vezes 2, 4. 11 vezes 11, 121, então menos 121 meios, mais 24. Então, o saldo mínimo vai ser 11 meios, igual, tudo sobre 4, né? 121 menos o dobro de 121. A gente pode colocar assim, ó, para facilitar os cálculos, fazer 2 vezes o menos 121, né? Porque o dobro de 2 é 4. Então, tá aqui, 2 vezes 121 eu escrevi aqui, né? Mais 4 vezes 24. Isso dá quanto? Vou escrever aqui: 4 vezes 24. Então, o saldo aplicado no 11,5 vai ser igual a quanto? 121 corta com negativo e sobrou menos 121 mais, quanto é 4 vezes 24? 80 com 16, mais 96, tudo isso sobre 4. Então, o saldo aplicado no quinto dia e meio, né? Quanto dá? Menos 121 mais 96 dá 4, 25. Menos 25 sobre 4. Como eu estou falando em saldo em reais, dá para fazer o cálculo, né? 4 vezes 6, 24. Isso é 6, quanto? 4 vezes 6, 24, sobra 1. 10 dá 2, R$6,25. Negativo, né? Então, a pergunta é: qual o valor do saldo mínimo em reais? Menos R$6,25. Então, menos 6,25 reais. Então, nesse momento aqui do gráfico, né, bem no meio das raízes, ele vai ter um saldo negativo de R$6,25. 4 vezes 6, 24, isso mesmo. Tá, gente? Espero que seja útil. Agora, caso não tenha pego, eu vou colocar ali assim, né, as questões com as soluções, as resoluções, né, todas elas aqui.